Chega junto que eu vou lançar a braba, mesmo após retornar de grave lesão. Situação sobre renovação de Bruno Henrique segue indefinida no Flamengo. Léo Pereira, que saiu machucado, preocupa e pode causar falta de opções para a zaga diária do rubro-negro. Jogadores reclamam da arbitragem na derrota para o Internacional mais cedo no Beira-Rio pelo Brasileirão. E Mano Menezes debocha e afirma que já sabia como jogaria a equipe do técnico Jorge Sampaoli. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E durante a coletiva de imprensa após a vitória de virada sobre o Flamengo, diga-se de passagem, só golaço, né? Gerson desencantou depois de mais de 2 anos pelo rubro-negro. Ainda o Maurício, que entrou no segundo tempo, todos os gols saíram na etapa complementar, acabou virando, inclusive o último gol saiu já nos acréscimos, no finalzinho da partida e, no meu entendimento, com falha do goleiro Santos, mal colocado. Caso ele estivesse guarnecendo a meta rubro-negra, poderia desviar a trajetória da bola, impedindo o que seria o gol que acabou decretando a derrota rubro-negra, primeira no Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo fora de casa da equipe rubro-negra. Aliás, já estou a caminho do Rio, estou neste momento a caminho de Floripa e, se Deus quiser, se tudo der certo, amanhã à noite, no voo rasteiro, estou chegando ao Rio de Janeiro, até porque o Flamengo não tem tempo para ficar chorando derrota no Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o rubro-negro volta a campo no Maracanã, partida de volta na Copa do Brasil. O Flamengo precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença o Maringá para ficar com a vaga para as oitavas de final da competição. Ou seja, só a vitória interessa e, de preferência, com uma boa margem de gols. Inclusive, por falar em coletiva de imprensa, o técnico Jorge Sampaoli falou de contundência. Ou seja, o Flamengo aproveitar as oportunidades que criou. Segundo ele, o Flamengo fez uma boa apresentação, foi superior ao adversário, mas não soube aproveitar esta superioridade. E com isso acabou se vulnerabilizando e dando ao Internacional as oportunidades para virar o jogo, conforme aconteceu após o gol do Gerson. Então, ele quer o Flamengo que aproveitando mais essas oportunidades, e tem que aproveitar, porque o Maringá deve vir todo fechado para essa partida de quarta-feira na capital carioca, Flamengo recebendo o Maringá no Templo Sagrado do Futebol. E você, o que achou da coletiva de imprensa do Jorge Sampaoli? Aliás, quero pedir desculpas, tivemos problemas técnicos e por isso não podemos transmitir ao vivo a coletiva. De qualquer forma, ela já foi publicada e reproduzida, e se você quiser acompanhar, já está aqui no canal, na íntegra, a entrevista do técnico rubro-negro, né? Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Do outro lado, Mano Menezes, em tom de deboche, afirma que não foi surpreendido, já sabia como jogaria o Flamengo, a escalação, a maneira de atuar do técnico Jorge Sampaoli, que isso facilitou para que ele armasse a equipe e conseguisse chegar à vitória. No entanto, ele reconheceu que o Flamengo poderia ganhar o jogo e, em determinado momento da partida, o rubro-negro foi superior, mesmo atuando no gigante da Beira-Rio, completamente lotado, com mais de 40 mil pessoas, em sua grande maioria, os torcedores do Internacional. Lembrando que a nação rubro-negra, mais uma vez se fazendo presente, lotando completamente a parte destinada à torcida visitante no estádio do Colorado. De qualquer forma, né, o treinador falou dessa situação que suscitou, né, nas redes sociais, mais uma vez, discussões a respeito do X9. Lógico que não é o mesmo X9 que fica vazando informações para determinados jornalistas, mas, né, alguém que passou informações de dentro do Flamengo. Afinal de contas, nós jornalistas não vemos o treino em sua íntegra, né? E nem sabíamos qual seria exatamente o time do Flamengo. Houve algumas especulações a respeito, alguns profissionais de imprensa até conseguiram acertar a escalação. Eu, por exemplo, dei essa escalação como uma das possibilidades de que o Flamengo entraria em campo, mas não consegui cravar, até porque várias opções, várias alternativas foram treinadas, tanto na sexta-feira quanto no sábado, para este compromisso, né? De qualquer forma, realmente, quem vazou isso de dentro do Flamengo prejudicou muito o rubro-negro. E você, o que achou da declaração do Mano Menezes? Deixe abaixo
o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, quero agradecer a você que pôde propiciar para que eu estivesse no Beira-Rio para acompanhar esta partida. Você que manda superchat, super sticker durante as nossas lives, você que adere ao clube de membros com uma nova categoria, o Lança Braba, além de concorrer neste próximo sábado a uma camisa do Mengão, assim como o perfil Chega Junto, você pode participar ao vivo comigo em uma das minhas lives. A você que clica no coraçãozinho aqui abaixo para mandar um valeu demais. E a você que mesmo sem fazer nada disso, ainda assim manda um Pix, a chave Pix, que é o meu e-mail destacado em todos os comentários fixados nos nossos vídeos. E continue contribuindo. Você que ainda não contribui, contribua, por exemplo, aderindo à nova categoria do Clube de Membros Lança Braba. Tem viagem para a Argentina, viagem para o Chile, tem viagem para Curitiba, para Salvador, e é importantíssima a sua contribuição para que continuemos este projeto de estar sempre ao lado do Mengão, na vitória e na derrota. E o Flamengo que segue no seu trabalho de tentar melhorar, agora sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Inclusive os jogadores na saída de campo enalteceram que o Flamengo melhorou a olhos vistos, que o Flamengo teve uma boa partida, pelo menos essa avaliação dos jogadores. O zagueiro Fabrício Bruno, que no meu entendimento, mais uma vez teve uma apresentação sólida, ele que é um dos jogadores com maior regularidade pelo Flamengo, apesar do ano ruim até agora em 2023, é um dos poucos que salvam neste time rubro-negro. De qualquer forma, ele falou a respeito dessa situação e também criticou a atuação do árbitro, o Ramon Abate Abel, que é da quadro da FIFA e da Federação Catarinense de Futebol. Segundo ele, um lance protagonizado pelo jogador do Internacional antes da finalização, e belíssima finalização do Maurício, aproveitando um erro de posicionamento do goleiro Santos, deveria ter sido marcada a simulação do jogador. E realmente, se você observar o lance, você vai perceber que nenhum jogador do Flamengo toca nele no interior da grande área. Ele dá um salto ornamental, simulando que teria sido tocado, tentando cavar um pênalti. Deveria ter sido marcada a infração realmente e aplicado o cartão amarelo no jogador, porque a simulação foi assintosa. No entanto, Ramon Abate Abel dá sequência jogada que acaba culminando no gol que dá a virada ao Inter. Vários jogadores do Flamengo reclamaram nessa oportunidade, inclusive após o gol. Vários deles, inclusive atletas que já tinham sido substituídos, foram até o quarto árbitro também efetuar a reclamação, mas não houve sequer revisão do lance. Confirmado o gol, portanto, e conforme eu disse, não dá mais para ficar chorando derrota. O Flamengo agora tem que focar na Copa do Brasil, até porque precisa passar, caso contrário, o Flamengo pode ter um prejuízo. No que se refere à previsão orçamentária para 2023, deixando de acumular 16.600.000 reais, conforme na previsão do orçamento de que o Flamengo chegue pelo menos à fase semifinal da Copa do Brasil. E a equipe ainda está na terceira fase. Você concorda com o Fabrício Bruno? O árbitro da partida realmente prejudicou o Flamengo e sua decisão foi equivocada? Deixe abaixo aqui a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá lançado o desafio, hein? 35 mil inscritos no canal Flatamar do meu amigo Jutamar. Já chegamos a 200 mil inscritos, agora vamos rumo aos 300 mil, mas temos que chegar aos 35 mil, porque quando isso acontecer, vamos contemplar os inscritos nos dois canais, um deles ou uma, vai receber uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você literalmente vestido ou vestida da cabeça aos pés de Flamengo. Mas tem que estar inscrito nos dois canais. Inscreva-se, é importantíssimo para o crescimento dos nossos canais e para que possamos fazer um trabalho de ainda melhor qualidade. Vamos lá, todo mundo que está inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal Flatamar nesse momento. E chama a galera, quanto antes chegarmos aos 35 mil, antes acontece aí o sorteio, com você podendo ser contemplado ou contemplada. E algo que causa preocupação no Flamengo foi a saída do zagueiro Léo Pereira. Já no segundo tempo, o jogador que se esforçou em dar um carrinho em uma jogada de Alan Patrick pelo lado direito do ataque do Internacional, começou a reclamar de dores na parte posterior da coxa. Tentou permanecer em campo, mas não conseguiu. Acabou sendo substituído pelo também zagueiro Rodrigo Caio. O jogador saiu mancando de campo e já, inclusive, está sendo submetido a um tratamento intensivo. Amanhã, na reapresentação dos atletas, já que o Flamengo não pode respirar, já tem que se preparar para a partida pela
pela Copa do Brasil, ele será reavaliado pelo departamento médico. Caso continue reclamando de dores, poderá ser submetido a exames para constatar se há lesão e qual a gravidade dessa lesão. Aliás, esse lance foi muito parecido com o lance pela semifinal, não gosto nem de lembrar, da Copa do Mundo de Clubes, no Marrocos, quando ele também se esticou para cortar um lance também pela direita do Al Hilal da Arábia Saudita. E naquela oportunidade também foi substituído e logo depois foi constatado um estiramento na parte posterior da coxa que o tirou durante um período daí dos jogadores a serviço, à disposição da comissão técnica. Vale destacar que Davi Luiz já não viajou para o Rio Grande do Sul. O jogador reclamando de dores na parte posterior da coxa e permaneceu no Rio de Janeiro em tratamento. Existe até a expectativa de que ele volte a ficar à disposição para esta quarta-feira, mas ainda não é certo. Gabriel Noga, jogador da base que poderia servir de opção, segue afastado com uma grave lesão, só deve retornar no ano que vem. Jorge Wellington, do Sub-20, foi às pressas chamado para completar o banco de reservas do Flamengo, hoje mais cedo, diante do Internacional. E caso realmente se confirme uma lesão no Léo Pereira, o técnico Jorge Sampaoli perderá opções para a composição da zaga diária, ele que também é propenso a escalar um trio de zaga, embora o Léo Pereira não seja exatamente um zagueiro, ele tenha realizado a função na primeira partida do Sampaoli diante do Nublense como lateral esquerdo. E você? Teme que o Flamengo perca opções na zaga diária? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonhou morar pertinho do mar, este sonho está cada vez mais próximo de virar realidade, a exatos 400 metros da praia. É o Orla Recreio, lançamento da Cury com condições exclusivas para a torcida do Mengão. Conheça o corretor da nação, você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura. Não tem sorteio, você ganha na hora um jantar com direito a acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro para aproveitar estas condições e as unidades são limitadas. Então não perca tempo, entre agora em contato com o corretor da nação através do zap no DDD 21 972 99 6633. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para desfrutar dessas condições imperdíveis. E aproveite para agendar a visita, sem compromisso, para conhecer o apartamento decorado. E apesar de já ter retornado e já estar devidamente recuperado de uma grave lesão que sofreu no ano passado, quando rompeu 3 ligamentos do joelho, Bruno Henrique ainda segue com situação indefinida no Flamengo. O jogador, que tem contrato até 31 de dezembro, ainda não foi procurado através de seu representante, Denis Ricardo, pela diretoria rubro-negra. E vale destacar que a partir de 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. No entanto, o próprio Bruno Henrique deixou muito bem claro que a sua prioridade é permanecer no Flamengo. E apesar de não ter procurado o atleta, a diretoria também pretende a renovação de contrato. A expectativa é de que Bruno Henrique assine por mais 2 anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2025, com a manutenção do seu salário, que ultrapassa a casa de R$1 milhão. Apesar de ter retornado diante do Curitiba para a festa da torcida na vitória por 3-0 no Maracanã na rodada de abertura do Brasileirão, ele não foi relacionado para a partida pela Libertadores na vitória por 2-0 diante do Nublense e também não fez parte da delegação na vinda para a região sul do país, onde o Flamengo lamentavelmente veio a perder para o Internacional. No entanto, existe a expectativa de que ele possa mais uma vez atuar, a princípio, começar no banco de reservas e no decorrer da partida entrar diante do Maringá na próxima quarta-feira, dia 26, às 9h30 da noite, no Maracanã. E você, o que acha? Você acredita que a diretoria está dando mole? Você já renovaria com o Bruno Henrique? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto de Santa Catarina a caminho do Rio de Janeiro. Esse, ó, é o Mengão.